Mudança de foco no governo Eric, neste segundo mandato. É perceptível esta mudança ou mesmo este acréscimo ao foco na gestão neste segundo mandato que iniciou agora no mês de janeiro de 2021. O prefeito Eric, na primeira gestão, tão bem avaliado, e as urnas também mostraram essa tão boa avaliação, elas confirmaram as pesquisas, as urnas demonstraram o peso, a força política e eleitoral do prefeito Eric de um mandato para o outro. Porém, na campanha mesmo, de 15 de novembro do ano passado, o prefeito Eric foi, inclusive, muito cobrado. Foi, por muita gente, cobrado, às vezes, até de maneira efusiva, cobrado veementemente por essa ação. E o prefeito prometia que iria agir de maneira diferente no segundo mandato. Pois bem, o segundo mandato veio com mais de 80% de votação nas urnas. Então ele começou, já no primeiro trimestre do segundo mandato, a cumprir a promessa de campanha. E tem com isso alegrado muita gente. Qual é essa grande mudança de foco? Ou um acréscimo ao foco? É trabalhar a zona rural de Balsas. A zona rural não foi tão trabalhada no primeiro mandato do governo Eric. Houve um foco muito grande na cidade de Balsas. E por isso, quando ele saía para fazer campanha no sertão, a cobrança era tremenda, era muito grande, porque a necessidade estava muito grande. Estradas, distribuição de água e tudo, falta tudo no sertão. E o pessoal do sertão costumava dizer para o doutor Eric, olha, a cidade está bela, a cidade está bonita, parabéns, mas nós aqui, nós no sertão, nós estamos sofrendo. E ele dizia, vote em mim novamente que eu vou focar o sertão. E houve esse foco. E já começamos a ver resultados. Já no início, nesses 9 meses agora de primeiro mandato, de segundo mandato, a gente já vê um avanço significativo, de que uma mudança de foco na gestão quanto a essas ações nas localidades rurais foi verdadeiramente colocada em prática. Porque o sertão tem hoje Balsas, de acordo com a projeção do IBGE, que foi o censo realizado em 2010, o IBGE afirma que Balsas tinha, então, 83 mil habitantes. Com a projeção, Balsas está agora com 96 mil habitantes. Muita gente arredonda logo para 100 mil habitantes, está muito perto. Pois bem, só que desses 83 mil que tinha no IBGE, vamos pegar esse número cru para a gente falar. 83 mil habitantes. Desses, 75 ficava na zona, 73 ficava na zona urbana. Então, no sertão, temos apenas 10.500 pessoas. Então, quando você olha para os seus recursos, olha para as obras, para a necessidade do sertão e da cidade, e vê esse volume de gente que há num lugar e há no outro, a tendência é fazer pela cidade, porque é maioria esmagadora, é maioria absoluta. Mas a necessidade no sertão é muito grande, porque lá esses 10 mil habitantes do sertão de Balsas têm uma importância estratégica para o desenvolvimento do município. Embora nós estamos no município que é considerado o maior do estado do Maranhão, territorialmente falando, São Luís perde longe para Balsas em questões territoriais, porque Balsas está com 13 mil e poucos quilômetros quadrados, 13.200 quilômetros quadrados de município. Para você ter uma ideia do gigantismo que é Balsas,
Nós temos instrumentos da gestão, nós temos escolas, postos de saúde, a uma distância de 400 quilômetros aqui do centro da cidade de Balsas. Ora, 400 quilômetros você passa de Imperatriz um pouquinho. Percebe a grandiosidade do município trabalhar na zona rural, como é difícil e caro. Mas a gestão, então, focou. E a promessa vem sendo cumprida, a gente percebe. E com algumas coisas, inclusive, inéditas, a gestão está conseguindo fazer. E a população da zona rural, esses 10 mil habitantes lá, começa a se alegrar de maneira total, porque está vendo chegar. Um exemplo é a primeira rua asfaltada num povoado em Balsas. Foi feita este ano, na gestão de Dr. Eric, ali na aldeia. Primeira rua de pavimentação asfáltica. Outra coisa que também é primeira vez que acontece em Balsas. Estamos começando já também derrubando paradigmas com esse cumprimento de promessas na zona rural. É a primeira ponte de concreto armado feito pela gestão municipal. Nós temos na zona rural de Balsas até pontes de ferro, mas são feitas por terceiros. Não é pelo município. E essa foi realizada aí pelo município com alguma parceria, mas com a atenção ali, o trabalho do município. É a ponte da Pendanga. Essa ponte da Pendanga que você se lembra, ela estava no chão. O trânsito sobre ela é grande. E aí agora ela está assim, desse jeito aí. A ponte da Pendanga agora é de concreto armado. Então agora pode passar os caminhões carregados que passavam lá. Antes se passava sobre uma ponte de madeira e era uma dificuldade, estava sempre quebrada. Sem contar que ponte de madeira acaba sendo antiecológica também, porque derruba muitas árvores para se fazer pontes e reconstruir pontes e etc. Não é fácil. Mas então, com esse foco de pontes de madeira, é excelente. Várias outras estão sendo recuperadas. Também, no povoado Santa Maria, foi feito lá um poço artesiano. Aqui na Pendanga também teve um poço artesiano. Esse da Pendanga é poço profundo, que dá mais de 200 metros de profundidade. Aí jorra cerca de 24 mil litros de água por hora ali na Pendanga. Atende todos ali da região. Também foi feito na Pendanga ali a rede de distribuição de água. Essa rede aí dá cerca de 1,5 km. Dias atrás, eu entrevistando aqui o vereador Alain, ele me disse também, agradecia o prefeito por ter atendido uma indicação dele num povoado aí, que no momento me falha a memória, não me lembro qual é, onde também tinha sido feito o poço artesiano e realizada a distribuição de água para cada uma das residências ali. E ele, inclusive, vereador Alain, tinha ido lá para fazer essa inauguração. E estava conversando de perto com o povo, e o povo agradecendo por ele ter sido essa ligação do povoado ali com a gestão municipal. Pois bem, tem acontecido, não é? Santa Maria, Extrema, Cocal, Baixa Funda, Ferreira. Dias atrás, inclusive, teve algo que me chamou a atenção, lá na Baixa Funda, Ferreira, que são os municípios mais distantes aqui da sede de Balsas. Esses povoados mais distantes. Baixa Funda. O governo estava lá, o legislativo estava lá, foram vários vereadores para participarem ali dos festejos. Lá a região estava de festejo e foram para participar, a gestão estava ali, atendendo a população, né, com médicos. O vereador Nelson disse aqui, inclusive, agradecendo o prefeito as vacinas que tinha ido e etc. e tal. Enfim, a gestão aproximou daquela parte mais distante no sertão, que é lá a Baixa Funda. A gestão começa a se aproximar um pouco mais, a ponto de ir passar 1 dia, 2 dias lá, como se passou. E isso é bacana. Essa aproximação é muito importante e viável para o desenvolvimento dessa população na zona rural. Eu disse aqui, inclusive, sobre esses 10 mil apenas que moram no sertão. Se você olhar assim, a grosso modo, vai dizer, mas é muito pouco. Diferentemente de Feira Nova,
A cidade de Feira Nova é o contrário de Balsas. 75% da população de Feira Nova está na zona rural. 75% de Feira Nova. Balsas é o contrário. Não é? Apenas 10%, 10 mil habitantes estão na zona rural. Então é massacrante o que mora na cidade. Mas tem algo que é muito importante saber sobre essa zona rural nossa, tão extensa, tão grande, tão produtiva, tão importante para abastecer o comércio local. É que essa nossa zona rural tem uma ligação muito forte com bem a metade dos moradores de Balsas. Por que eu digo isso? É que todo mundo que mora na cidade tem uma forte ligação no sertão. Ou veio de lá e deixou os pais lá, ou então alguém está lá e aqui. Alguns moram lá e tem casa aqui, e vice-versa. Então, essa ligação é fortíssima com a cidade. Então, é uma população que se mistura muito. Porque todo mundo, às vezes, parte da família mora lá, outra parte mora aqui, mas é uma mesma família. Tem casa lá, tem casa aqui na cidade. Então, isso é muito interessante, essa integração da zona urbana com a zona rural. E a gestão de Dr. Eric enxergou isso, e parabéns por isso. Isso é muito importante, causar desenvolvimento lá também para essa população que tanto necessita. Porque, olha, andar pela zona rural de Balsas é um desafio. Já andei por muitas vezes as estradas longas, difíceis de passar. Já passei em pontes que eram assim, 2 paus roliços, e você colocava os pneus dos carros ali, tinha que ir com muito cuidado para não deslizar e cair na água. Então, está acontecendo esse avanço. Eu quero, inclusive, mostrar para você agora, o vereador Nelson. O vereador Nelson Ferreira gravou um vídeo. Ele, que dias atrás também, a semana passada, esteve aqui comigo e agradecia, inclusive, o prefeito, umas realizações, serviços que a prefeitura fez lá no povoado Extrema, onde o vereador Nelson nasceu. E lá recuperou estradas, fez pontes, e o vereador Nelson, com várias outras indicações atendidas na zona rural, onde ele atua muito. E o vereador Nelson, eu quero mostrar um vídeo, ele esteve lá sobre uma ponte que já estava pronta, com o engenheiro do lado, para mostrar, o trabalho está aqui. Foi feita agora esta ponte. Vamos ver o próprio vereador falando sobre este trabalho realizado pela gestão municipal a pedido dele. Vamos ver. Estou aqui hoje na localidade Cocal, aqui no Riacho Aldeia, onde a ponte aqui foi recém-recuperada, né? Foi feita uma reforma geral nela. Já estive aqui outras vezes com o engenheiro da prefeitura, o Dr. Aurélio, e a empresa realmente mandou fazer essa reconstrução. Então, nosso agradecimento, né, ao prefeito Dr. Eric, com o vice-prefeito Celso Henrique, toda a equipe da infraestrutura, assim na pessoa do Jorge, né? E estamos aqui. A ponte já foi reconstruída, está entregue para a comunidade. A nossa vinda aqui hoje foi para ver como ficou a obra, inclusive o engenheiro Aurélio para fazer toda a medição para que a prefeitura possa efetuar o pagamento para a empresa. Então, assim, o nosso agradecimento por mais uma indicação atendida, né, do vereador Nelson através da administração do prefeito Dr. Eric. Tá aí, essa fala do vereador Nelson, mostrando aí o trabalho realizado, como vários outros vereadores, vereador também Arnaldo, vereador Arnaldo agradece muito a gestão ali com aquela recuperação lá da estrada Buriti Redondo, que era uma reivindicação antiga, inclusive aqui no programa Falando Sério, os moradores vieram por umas 2 vezes e cobraram a estrada, nós sofremos há muitos anos, estrada, está recuperada a estrada. E conversando com moradores de lá, estão satisfeitos com o trabalho que foi feito. Eles entendem, sabem que um trabalho bem feito vai durar, e eles enxergaram durabilidade nesse trabalho realizado lá no Buriti Redondo. Que bom que o resultado final é agradável e durável também. Isso é muito importante, porque uma das coisas que eu registrei aqui no programa do Buriti Redondo, do povoado, é que lá tem produção agrícola, tem produção de agricultura familiar que eles vendem no comércio de Balsas todo dia, e não é pequena. Como o maracujá, por exemplo, tem grande plantio de maracujá lá, que é entregue aqui no Hiper Mateus. Então, eles já trabalham com a agricultura familiar de maneira muito forte, então precisam da estrada. E a estrada agora, graças a Deus, está pronta.
Que coisa boa. Esse trabalho na zona rural oxigena a cidade, muda muito a paisagem na cidade. E assim a gente vê vários outros vereadores registrando aqui e ali trabalhos feitos em vários povoados, vários poços artesianos estão sendo construídos aí. A rede de distribuição de água também sendo construída em vários povoados aí, em várias localidades da zona rural. Também na Batavo, por exemplo, tem lá também aquela rua de bloquete, ali foi no primeiro mandato, mas está lá também a rua pronta. Que bom, essa zona rural realmente estava muito carente e há essa necessidade de se fazer um pouco mais pela zona rural. E então agora, que bom que está sendo feito. Então há essa mudança aí de foco no segundo mandato do prefeito Eric, sem esquecer a cidade, mas atuando fortemente no sertão, para que vá também suprindo esse déficit que há no sertão, que essa população tão importante que mora no sertão. Então, essa população que, eleitoralmente falando, ela é muito pequena, né? Porque no sertão, você sabia mais ou menos quantos eleitores tem na zona rural de Balsas? Você já se fez essa pergunta? Eu digo para você, são 5.000 eleitores. 5.000 eleitores, enquanto no município são 59.000. Então, significa que nós temos em Balsas mais de 50.000 eleitores. 54.000 aqui dentro da cidade e 5.000 na zona rural. Então, se for olhar para o potencial eleitoral, para essa densidade eleitoral na zona rural, não vai benefícios. Mas a importância dela para a cidade é muito grande. Essa ligação da zona rural com a zona urbana é muito grande. Porque eu já disse, as famílias são muito divididas, é lá e cá. Uma pessoa que mora lá tem 3 morando aqui. 2 que moram lá tem 3, 4 morando aqui. Então, a população acaba aumentando a população da cidade em virtude dos que moram no sertão. Há esse impulsionamento de lá para cá. E aí é muito importante essa zona rural receber recursos, essa zona rural ser abastecida com escolas, postos de saúde. Vários vereadores também nesse momento agradecendo médicos que estão se deslocando para a zona rural, estão indo de maneira fixa em várias localidades. Não daria para, claro, citar aqui, mas várias localidades estão sendo atendidas aí, não é? E poços artesianos estão sendo construídos em várias localidades. Isso é bom. Desenvolvimento na cidade e no campo, para a gente ir construindo um município verdadeiramente grande, verdadeiramente poderoso economicamente falando, porque essas obras da prefeitura impulsionam tanto que a gente promove um desenvolvimento do pequeno na zona rural, com a chegada, inclusive, da energia elétrica. O Luz para Todos é estratégico também para essa população. O vereador Nelson dizia aqui na sua entrevista que começa a atuar muito forte também no Luz para Todos. E já conversando com pessoas da empresa e dos afins, que este ano ainda começa a implantação, retomada a implantação do Luz para Todos aí no campo e vai sair para muitas localidades. Isso impulsiona muito quem mora lá, não é? A ter uma bomba d'água, a colocar ali irrigação na sua pequena lavoura, na sua roça, no seu canteiro, e assim vai. Com energia elétrica, a coisa funciona e funciona bem. Pois bem, fechando então essa mudança de foco no segundo mandato do prefeito Eric, que é notadamente observada por todo mundo a olho nu, o que está acontecendo de janeiro para cá. Então, pego esses 9 meses do segundo mandato e a gente tem números exitosos para falar. Então, é claro que isso é bom para todo mundo. Ganha o campo, ganha a cidade. Ganha a cidade, ganha também o campo. Este foi o seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.